Hidalgo, quais são as formas mais usuais de contratação dos médicos pelas empresas médicas? Sobre a pergunta que eu acabei de fazer, a relação entre o médico e a empresa médica é uma relação de emprego. Isso está muito bem claro quando a gente analisa a consolidação das leis do trabalho, a CLT, e lá no artigo 3º, que considera o empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sobre a dependência deste e mediante salário. Ou seja, se você está lá trabalhando de forma não eventual, se você depende hierarquicamente de alguém, um médico não de forma técnica, mas ele tem aí algum tipo de subordinação e ele recebe salário por conta disso, né, recebe essa remuneração, ou seja, isso é considerado uma relação de emprego. A consolidação pela última reforma permitiu que se fosse contratado empresas de prestação de serviço para desempenhar esse tipo de papel. Então aqui nós temos a chamada pejotização. No caso do médico, muitas vezes o médico tem uma empresa de prestação de serviços e o hospital faz a contratação da empresa para que o médico possa prestar o serviço. Isso por si só não tem nada de ilegal, inclusive muitos médicos utilizam disso até para pagar menos impostos na questão tributária do que prestar o serviço por pessoa física, e isso é importante deixar claro. Que também dá alguns ônus ao médico, né, de administrar essa empresa, de contabilizar os rendimentos disso, de emitir notas fiscais sobre os serviços. Então, tem todos os ônus, mas tem todos os bônus, e muitas pessoas utilizam isso, né? E por si só isso não é ilegal. Mas se você tem um vínculo trabalhista e o hospital sugere ou manda você abrir uma empresa para poder prosseguir prestando serviços, isso é uma fraude trabalhista, tá? Você ser dispensado de um vínculo de CLT para ser recontratado imediatamente com um vínculo de pessoa jurídica, isso é uma fraude trabalhista, e isso também está previsto na consolidação das leis do trabalho. Pois bem, outra forma de contratação que tem sido bastante usual é a contratação do hospital de uma cooperativa de trabalho médico para que essa cooperativa forneça os profissionais. Por si só, a contratação não é ilegal, tá? Mas muitas vezes o hospital manda. Olha, eu tenho uma associação já, uma cooperativa que presta serviço para mim, então você precisa se associar a essa cooperativa para que você venha trabalhar para mim. Isso é ilegal. Em pouquíssimas palavras, a cooperativa é uma associação de pessoas com proximidade, com conhecimento delas, e que elas são totalmente solidárias, né, umas às outras, tanto na questão de prestação de serviços, quanto da parte social mesmo da própria empresa. E também sobre impostos, sobre várias coisas. Então, você, no mínimo, precisa conhecer a cooperativa, se sentir tranquilo em fazer parte dela, e muitas vezes o médico acaba se submetendo a isso para ter o próprio vínculo de trabalho, né, de poder trabalhar em determinado lugar. Então, se o hospital ou a empresa médica te obrigar a entrar numa cooperativa para poder prestar esses serviços, é uma fraude trabalhista. E vocês precisam dar uma olhada também na cooperativa, se essa cooperativa realmente está apta e é idônea, se ela tem problemas trabalhistas, tem problemas tributários, porque uma vez entrado lá, você é solidário com todas essas coisas, além de ser uma fraude trabalhista. Por fim, tem uma outra tipo de vinculação, aí no caso de um hospital público,
que é gerido por uma organização social. A organização social é uma pessoa jurídica especializada em administração de determinada coisa, nesse caso de hospitais. Então o ente público contrata uma organização social que por sua vez contrata o médico ou diretamente ou via empresa que ele tenha. Por si só, isso não tem nenhum problema. O que acontece em várias vezes que a gente tem visto pela imprensa é que o órgão público contrata de forma esquisita uma organização social para que ela possa administrar um hospital e não é rara às vezes que você vê questões de corrupção em cima dessa situação. E nessa contratação aí do ente público pela OS e por sua vez acaba deixando a ver navios tanto os pacientes que necessitam do serviço do hospital, quanto os médicos e outros profissionais. Se você está nessa situação, vá procurar saber como que é essa organização social, se ela trabalha em outros hospitais, em outros lugares, para poder ver a idoneidade dessa associação, tá ok? Então nós temos o vínculo direto via CLT, nós temos a vinculação via pessoa jurídica, nós temos a vinculação por cooperativa de trabalho médico, ou nós temos a contratação direta por uma organização social. Todas essas relações são legais, mas nem sempre elas são utilizadas para o bem. Então é bom você ver qual é a melhor forma para você lá na frente não ter nenhum tipo de problema jurídico, de recebimento ou problema tributário relativo a isso. Tá ok? Um forte abraço a todos.